Há alguns anos atrás, esse genial cientista chamado Dr. Brief criou uma tecnologia para reduzir o tamanho do átomo de qualquer coisa e revolucionou o mundo com suas cápsulas Roy-Poi, que permitem transportar objetos grandes em tamanho de miniaturas. A corporação Cápsula se tornou a maior e mais rica empresa do mundo. O Dr. Brief é casado com a Punch e eles têm uma filha genial chamada Bulma. Então, alguns anos se passaram. Agora Bulma está com 16 anos e Goku com 12. Enquanto isso, uma grande organização estava ganhando força, poder e controle. Eles eram financiados pelo governo e produziam armas e robôs. A Red Rainbow, ou Patrulha Vermelha, é liderada pelo General Red, que possui uma vasta organização militar e muito armamento tecnológico, além de um grande exército. O General Red, o cientista Dr. Gero e o mestre de artes marciais Tao Pai Pai eram as estrelas principais por trás da organização e do plano maligno. Então saiu um boato mundo afora de que qualquer pessoa que reunisse as 7 esferas poderia realizar qualquer desejo. Tanto a corporação Cápsula quanto a organização Red Rainbow decidiram encontrar as esferas. Em uma noite de lua cheia, Goku acaba olhando para ela e isso desencadeou uma transformação. Goku se tornou um Ozaru e destruiu de forma descontrolada tudo na sua frente, inclusive o seu próprio avô adotivo. Depois de se acalmar, Goku voltou à sua forma humana e perdeu as suas memórias. Agora ele passou a viver sozinho. O cientista genial da Corporação Cápsula e a sua filha conseguiram criar um radar capaz de localizar as lendárias esferas do dragão, que eram capazes de realizar qualquer desejo. E a filha dele, Bulma, com seus 16 anos, decidiu sair em busca das esferas. Isso fez ela se dirigir até a montanha Paus. E lá, ela conheceu o pequeno Goku. Logo, a Bulma descobre que aquele menino é o portador da esfera de 4 estrelas. Bulma já possuía 2 das 7 esferas e logo ela explicaria para o Goku o poder incrível e a capacidade que as esferas têm. E ela conseguiu convencer o Goku a se juntar a ela para buscarem as outras esferas. No começo dessa caminhada, eles encontraram uma tartaruga idosa, que estava com alguns problemas para se mover. Após ajudarem a tartaruga, eles conhecem o Mestre Kami, que também é o dono da tartaruga, e ele também tem uma esfera do dragão. Após explicar para ele a busca pelas esferas, o mestre aceita trocar a esfera em troca de algo inusitado. E assim eles conseguem mais uma das esferas. A próxima aventura foi em um pequeno povoado próximo, onde eles conheceram o Oolong, um porco capaz de se transformar em praticamente qualquer coisa. Goku enfrentou e obrigou o pequeno porco a deixar em paz as pessoas que ele estava atormentando. Mas a Bulma acha que as habilidades dele poderiam ser úteis, e então decidem levar ele junto. A próxima aventura foi em um deserto, dominado por um rebelde chamado Yantia. Ele tem um seguidor chamado Pual. Pual tem a habilidade de se transformar muito parecida com a do Oolong. Então, Yantia e Goku se enfrentam, e a batalha acaba em empate, segundo o próprio Yantia. Na verdade, ele fugiu no meio da batalha. Mas algo chamou muito a atenção do jovem Yantia, que nessa época tinha cerca de 18 anos. O nome Yantia significa sair um dia para correr. Ele se encontrou com a Bulma e se apaixonou instantaneamente. Mas graças aos seus sérios problemas de confiança e timidez, ele ficou completamente paralisado. Portanto, o maior inimigo que derrotou completamente o Yantia foi a Bulma. Ele e o Pual decidiram se esconder. E escondidos eles ouvem sobre as esferas do dragão e o que elas podem fazer. E então eles decidem roubá-las. Nesse deserto também estão os seguidores de Pilaf, mais uma criatura estranha que buscava as esferas do dragão com o objetivo de dominar o mundo. O radar da Bulma então aponta para um local muito estranho. Essa é a propriedade do Rei Cutelo, um homem muito alto que possui uma filha da idade do Goku chamada Titi. E ao ver a nuvem voadora e o bastão mágico, o Rei Cutelo descobre que Goku é o neto do seu melhor amigo, o Son Gohan. E então, após acertarem as coisas, o Rei Cutelo pede o favor de que Goku e os outros busquem o Mestre Kami para que ele apague o fogo místico que tomou conta do seu castelo. Em agradecimento, ele dá a esfera do dragão que ele possui. No caminho, Goku conhece a Titi, a menina que um dia se tornaria a esposa dele. Ela é uma das poucas que tem o coração puro e conseguem subir na nuvem voadora.
Goku convence o Mestre Kami a ir ajudar, mas ele exige mais coisas inusitadas. Rapidamente, eles chegam até o local. Mestre Kami assume uma forma muito maior e solta a sua técnica, o Kamehameha. Goku olhou atentamente como o Kami fazia a sua técnica e tentou aprender olhando apenas uma vez. E ele aprende a usar a técnica em uma versão mais simples. Mas aprende. Isso é algo inacreditável, já que supostamente essa técnica levaria décadas para ser dominada. Seguindo para a próxima cidade, eles encontram um mago, com cabeça de coelho e óculos escuros. Ele tem uma magia semelhante à do Majin Buu, só que muito mais fraca, e consegue transformar qualquer pessoa em uma cenoura. Inclusive, ele fez isso com a Bulma. Então Yantia se juntou a Goku e eles enfrentaram o coelho. Após vencerem, Goku usou o bastão mágico para levar os seus inimigos para a Lua. Agora, com 6 esferas do dragão, o grupo decide ir até o Pilaf para encontrar a última esfera. Shu é um ser com formato de cachorro, da raça Shiba, e ele ataca o Goku e rouba todas as suas esferas. Então eles vão até o castelo. Chegando lá, Goku, Bulma, Yantia e os outros ficam presos nas armadilhas do castelo. Enquanto eles estão presos, Pilaf reúne as 7 esferas, chama o Shenlong e começa a fazer o seu pedido. Mas Oolong ainda estava solta, e para impedir que Pilaf realizasse o seu desejo, o porco pediu também algo inusitado. Assim, com o desejo realizado, o Shenlong foi embora, e as esferas se espalharam por toda a Terra. Depois disso, Goku e os outros escaparam e se inicia uma verdadeira guerra contra o Pilaf. Mais uma vez eles são enganados e presos. Nessa nova cela, há uma vista para o céu. E o Goku acabou vendo a lua cheia e se tornando um Ozaru dentro da cela. E assim, ele começou a destruir o castelo do Pilaf. Oolong se transformou em uma tesoura gigante e cortou o rabo do Ozaru. Por algum motivo, eles acertaram em cheio qual era o ponto fraco e a transformação do Goku foi desfeita. Depois que Pilaf foi derrotado, Bulma começou uma nova aventura para tentar encontrar novamente as esferas. E o Goku decidiu ir até a ilha do Mestre Kami para treinar. Uma vez com o Mestre Kami, Goku conhece o Kuririn, um menino órfão aprendiz de monge, que foi treinar para ficar mais forte. E para que Goku e Kuririn fossem aceitos no treinamento, eles precisariam encontrar uma jovem mulher para o mestre pervertido. E assim, eles encontram Lanti, uma dócil menina de cabelos azuis, que ao espirrar se tornava uma mulher agressiva com cabelos loiros. O nome dela quer dizer almoço. O Mestre Kami diz aos seus discípulos que está prestes a acontecer o próximo torneio de artes marciais e que eles devem participar para aprender. Os treinamentos do mestre são bem simples inicialmente, como carregar caixas de leite, cavar a terra e procurar por pedras. Chegando o dia do torneio, eles se reencontram com Yantia, que agora está com o cabelo curto, e também está com a Bulma. Yantia e Bulma eram muito próximos e passavam um bom tempo juntos. No outro dia, o torneio começa, e já nas eliminatórias, Goku e Kuririn mostram uma força muito fora do comum. O treinamento realmente foi eficaz. O Mestre Kami também decidiu participar do torneio, e para isso ele colocou uma peruca e ficou irreconhecível. E foi o mestre que eliminou o Yantia desse torneio. Um dos participantes mais interessantes é o Nan. Ele vive em um povoado muito pobre. Lá eles não têm quase nenhuma comida ou acesso à água. Eles estão passando por uma séria seca. E Nan buscava uma forma de conseguir algum dinheiro para salvar o seu povo. O Mestre Kami mostrou ser uma pessoa muito decente ao ajudá-lo. Após vencerem alguns adversários, Kuririn é eliminado pelo seu mestre, e então chega a batalha final contra o Goku. E preste muita atenção nesse narrador. Esse é o mesmo narrador que vai narrar todos os torneios de artes marciais por mais de 20 anos. E isso é o que podemos chamar de uma pessoa dedicada. Na luta de Goku contra Kami, acontece o primeiro choque de Kamehamehas. Os dois confrontam poderes e a luta se torna emocionante. Ao chegar à noite, Goku se torna um Ozaru ao olhar para a lua. Mas o Mestre Kami foi capaz de segurá-lo, mesmo nessa forma gigantesca. Quando o combate estava para se decidir, Kami destrói a lua e Goku volta ao normal. Após ter perdido o torneio, Goku decide sair pelo mundo para buscar o presente do seu avô, a esfera de 4 estrelas. Com o bastão mágico, a nuvem voadora e o radar do dragão,
Goku sai em uma longa viagem. Mas após o Shenlong ter aparecido para o Pilaf, muitas pessoas no mundo também estavam buscando pelas esferas. Como o radar do dragão mostra apenas a localização das esferas e não qual esfera realmente é, Goku teria que recuperar todas as esferas até ele encontrar a de 4 estrelas. E já na sua primeira busca, Goku encontra problemas, pois o Coronel Silva e os seus homens também estavam buscando as esferas. Eles eram da organização criminosa Red Rainbow, e logo Goku encontrou uma esfera do dragão. Eles até tentaram atacar, mas eles foram rapidamente derrotados. Então Goku entende que precisa ir até a sede da Red Rainbow para encontrar mais esferas do dragão. O primeiro desafio, ao enfrentar um dos comandantes dessa força militar, foi uma torre cheia de inimigos, que supostamente eram poderosos. Entre eles estava um dos primeiros projetos do Dr. Maquigero, o androide número 8. Ele foi a primeira máquina humanoide com capacidade de raciocínio. Goku derrota todos os adversários e acaba se tornando um amigo do androide número 8. Agora que Goku tem 2 esferas, ele decide encontrar a Bulma, para que ela conserte o radar do dragão, já que ele quebrou durante as suas últimas lutas. Então Goku vai até a sede da Corporação Cápsula e conhece os pais da Bulma. Ela decide ir com o Goku para essa nova aventura de procurar as esferas. E um novo general da Red Rainbow foi classificado para enfrentar o novo pequeno inimigo. O General Blue e suas tropas então buscam, encontram e atacam o Goku. Enquanto esses são derrotados, o general envia tropas até a casa do Mestre Kame, que também são rapidamente derrotados. Na sequência, Goku, Bulma e Kuririn pegam um submarino e vão até uma caverna subterrânea procurar por mais uma das esferas. Essa é uma base secreta do Dr. Maquigero, e um dos androides está guardando o local. Além disso, há um enorme tesouro dentro da base secreta. Lá eles enfrentam o General Blue, o mais forte de todos os adversários até agora. Ele tem uma técnica capaz de paralisar os seus adversários. E o Blue foi realmente um adversário que causou vários problemas para eles no início dessa jornada. Após ser derrotado, o General Blue recebe um desafio. Ele só poderia se manter na organização se ele derrotasse o Tao Pai Pai. O Tao Pai Pai é o irmão mais novo do Mestre Shen, o principal concorrente do Mestre Kame. O Mestre Shen tem alguns alunos muito dedicados, como o Tenshinhan e o Caos. O resultado da luta de Tao Pai Pai com o Blue é que ele o mata com um único golpe. E também assume a missão de buscar e eliminar o Goku. Por falar nele, o pequeno Saiyajin fez alguns amigos. São índios que vivem à volta da Torre Karin. Essa é a torre que leva até a plataforma celeste, onde vive o guardião da terra, o Kami-sama. E o Mestre Karin, que vive no topo da torre, criou uma lenda. Segundo ele, quem conseguir escalar a gigantesca torre até o topo, ganhará um gole da água ultra sagrada. E depois de beber essa água, a pessoa se tornará muito mais poderosa. Acontece que a lenda é falsa, é só água comum. Tao Pai Pai chegou eliminando um dos índios e derrotando o Goku em um único golpe. Ele também roubou as esferas do dragão e foi embora. Depois disso, Goku decidiu subir a torre do Mestre Karin. E chegando ao topo, ele encontrou aquele gato místico. Lá ele precisou treinar vários dias. E a sua força, assim como a sua velocidade, aumentaram. Tudo para tentar alcançar o Mestre Karin. E nesse treinamento, Goku desenvolveu muito suas habilidades. O mestre disse que só entregaria água quando ele a alcançasse. E isso motivou o Goku a correr atrás do gato. Após beber a água, Goku desce da torre contente por ter se tornado muito mais poderoso. E graças a toda a confiança que ele ganhou nesse treinamento, ele consegue derrotar o Tao Pai Pai. Mas Goku não tinha conseguido recuperar todas as esferas. Então ele decide invadir o quartel-general das forças Red Rainbow. E ele já chegou no Kamehameha. Goku atravessa todas as defesas, destruindo tudo o que ele vê pela frente, a ponto de que resta apenas o General Red e o seu assistente. Mas o general acaba sendo eliminado pelo seu próprio assistente, e ele entra em uma máquina feita para o combate, mas é facilmente derrotado pelo Goku. E assim a Red Rainbow foi destruída, e o cientista Dr. Maquigero ficou totalmente sem recursos financeiros para investir nos seus experimentos. A partir de agora, ele estava sozinho,
e teria que prosseguir com o desenvolvimento dos seus androides por conta própria. Isso enfureceu o Dr. Gero, que decidiu dedicar toda a sua vida para produzir máquinas poderosas o suficiente para destruir o Goku. Agora, Goku e Bulma tinham 6 esferas, mas algo estava errado. Não era possível detectar a última esfera. E para descobrir o paradeiro dela, eles vão ver a irmã mais nova do Mestre Kami, a vovó Uranai. A bruxa pediu que eles lutassem contra alguns inimigos do outro mundo, e após enfrentá-los, ela contaria onde está a esfera. Entre os adversários estava o avô do Goku usando uma máscara. Mesmo assim, o Goku se dá conta que aquele é o seu avô, e acontece um emocionante reencontro. Não pode ser! É impossível! Você é o meu avô! Babazinho! Olha, calma! Meu babazinho! O avô do Goku disse que estava muito feliz no pós-vida e ficou realmente satisfeito com o que encontrou no outro mundo. Portanto, não faz sentido o Goku reunir as esferas e o trazer de volta. Ao invés de ressuscitar o seu avô que estava contente no outro mundo, Goku decidiu trazer de volta o índio que foi eliminado pelo Tal Pai Pai. E em alguns anos aconteceria um novo torneio de artes marciais. Então, todos prometeram ficar muito mais fortes para se enfrentarem no futuro. Quando o próximo torneio de artes marciais se inicia, aí está ele, o narrador. Nesse novo torneio, os discípulos do Shen vão lutar, o Tenshinhan e o Caos. E novamente, o Mestre Kami tira os seus óculos e coloca uma peruca para participar. Tenshinhan fez uma primeira aparição surpreendente, derrotando o Yantia, o Mestre Kami e até mesmo o Goku. Depois de vencer o torneio, Tenshinhan decidiu abandonar o seu mestre e se tornar um aliado do Goku. Enquanto isso, Pilaf e o seu bando encontraram o local onde Piccolo Daimao estava preso e o libertaram. E então, Kuririn morre. Tudo isso é um grande mistério. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu e eles começaram a investigar. O responsável por isso foi a metade do Kami-sama, que foi selado pelo mestre do Mestre Kami. Ele queria demonstrar a sua força e chamar a atenção do Goku. Então o Mestre Kami se lembra do seu mestre Mutaito e o seu grande feito de ter selado o Piccolo usando uma fuba há várias décadas atrás. Piccolo Daimao, na verdade, estava buscando uma forma de encontrar as esferas do dragão, pois ele já estava muito velho e desejava perder a juventude para o Shenlong. E ele envia vários servos para buscarem as esferas do dragão pelo mundo. Mas todos eles são eliminados pelo Goku e o seu novo amigo Yajirobe. Isso deixou o Piccolo enfurecido. Então ele foi diretamente até o Goku e o derrotou com uma enorme facilidade, deixando ele totalmente sem reação e sem conseguir se mover. Yajirobe foi quem salvou a vida do Goku, o levando às pressas para a Torre do Mestre Karin. Enquanto isso, o Mestre Kami e os seus novos discípulos Tenshinhan e Caos estão buscando as outras esferas. Tudo isso para que o Piccolo não consiga realizar o seu plano. Apesar de estar muito velho e estar sem a maior parte das suas habilidades, Piccolo Daimao ainda é mais forte que a maioria dos habitantes da Terra. E ele acaba por encontrar o Mestre Kami e os outros. Kami, inspirado pelo seu mestre, tenta usar uma fuba, mas além de não conseguir prender o Piccolo, ele morre no processo. Após isso, Piccolo Daimao neutraliza o Caos e ataca Tenshinhan. Conseguindo assim todas as esferas, ele chama o Shenlong e consegue a juventude eterna. Para que ninguém nunca mais consiga pedir nada, ele mata o Shenlong. O Mestre Karin fala para o Goku que existe uma verdadeira água ultra sagrada, que realmente é capaz de aumentar o poder de quem a toma. E então, ele bebe e sente o seu poder crescendo rapidamente. Tenshinhan, buscando por vingança, vai sozinho até a base do Piccolo e é derrotado. Mas Goku aparece no último momento e salva a vida dele. Agora, Goku está mais enfurecido que nunca, e muito mais poderoso e confiante, enquanto Piccolo Daimao está jovem e com o auge do seu poder de luta. Quando a luta começa, Piccolo se assusta com o peso dos golpes do Goku, e os dois estão quase empatados em força. Depois de uma difícil batalha, Goku está muito ferido, e então ele decide colocar toda a sua força em um ataque final, um golpe tão pesado quanto um Ozaru. Inclusive, durante esse golpe, a imagem do Ozaru aparece. Foi um golpe tão poderoso que o corpo do Piccolo foi completamente atravessado, e apesar de ter pedido a juventude eterna, ele não era imortal. Após ser atravessado e estar nos seus momentos finais, ele expele um ovo,
uma continuação da sua vida. Naquele ovo estava o Piccolo que todos nós conhecemos. Do ovo nasceu um Namekuseidin que cresceu rapidamente, e em alguns dias ele já se parecia com um menino de 10 anos ou mais. Ele nasceu maligno e com o mesmo objetivo do seu pai, de conquistar o mundo através da força e derrotar o Goku. Agora, sem o Shenlong, era impossível realizar pedidos e reverter essa crítica situação. Desesperado e sem saber o que fazer, Goku vai até o Mestre Karin, e esse conta que existe um Kami-sama, o criador das esferas e protetor da Terra. Ao subir no templo do Mestre Karin, Goku conectou seu bastão nesse e ele o levou para a plataforma celeste. Lá, o Goku conhece o Sr. Popo e o Kami-sama, que é exatamente igual ao Piccolo Daimao. E Kami-sama explica como o próximo Piccolo pode se tornar extremamente poderoso. Por isso, ele oferece que Goku treine ali mesmo com eles. E durante 3 anos, o pequeno Saiyajin ficou dentro da plataforma celeste treinando. E o Shenlong foi reconstruído. Os anos se passaram rapidamente, até que chegou o dia do novo torneio de artes marciais. Yantia, Tenshinhan, Chaos, Kuririn e os outros se reencontram com Goku, que agora tem uma aparência de adulto. Outro participante que também já está adulto é o Piccolo, que aqui tem cerca de 5 anos, mas já tem a personalidade de um velho. Tal Pai Pai foi salvo e tratado pelo próprio Dr. Makijero, que instalou várias tecnologias no corpo dele. Mesmo assim, ele não foi poderoso o suficiente para derrotar a nova versão do Tenshinhan. Goku, nesse torneio, precisou enfrentar a Tite, que também já estava adulta, e a luta dos dois resultou em casamento. Nas lutas que se seguem, Piccolo derrota Kuririn, e Tenshinhan, muito confiante das suas novas habilidades, enfrenta o Goku. A batalha estava muito equilibrada até Goku tirar todo o peso que estava carregando nas suas roupas. Assim, Tenshinhan é rapidamente derrotado. Kami-sama assumiu uma forma humana e também participou do torneio com a intenção de eliminar a sua contraparte maligna. E foi ele que derrotou o Yantia. A intenção dele era prender o Piccolo com uma fuba, já que ele estava velho e sem forças para lutar. Mas o plano não dá muito certo, pois o Piccolo consegue reverter uma fuba e aprisiona o Guardião da Terra. Então chegamos à mais esperada batalha, de Goku e Piccolo. E por muito tempo a batalha se manteve empatada. Depois de vários golpes, Goku consegue acertar Piccolo em cheio. E com uma cabeçada na costela, ele recupera o Kami-sama, derrotando pela primeira vez o Piccolo Jr. Além disso, o Goku venceu seu primeiro torneio de artes marciais, além de ter salvo o destino da Terra de um novo governante tirano. Piccolo vai embora, jurando que um dia terá a sua vingança. E assim se encerra o Dragon Ball clássico. Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor. E a Tite é a maior interessada nos acontecimentos pós-torneio, porque ela se jogou nos braços do Goku. A comemoração pós-torneio foi tão animada que ela logo estava grávida. Os dois ganharam uma casa dentro da região da Montanha Paus. Essa casa foi um presente do pai da Tite. Eles vivem basicamente de caçadas e cortes de lenha que o Goku faz todos os dias como parte do seu treinamento. E eles tiveram um menino, que Goku desejou homenagear o nome do seu avô Gohan. Assim, o pequeno Gohan foi crescendo. Ele tinha uma cauda exatamente como o seu pai quando era criança. Tite havia engravidado logo após o torneio. Depois do nascimento do Gohan, se passaram mais 4 anos. E então, algo muito estranho começou a acontecer. O Piccolo continuou seu treinamento por todo esse tempo. Enquanto isso, do outro lado do universo, Broly foi neutralizado pelo seu pai Paragus. Ele encontrou uma tecnologia que era capaz de conter o poderoso Saiyajin e assim passou a controlá-lo. Voltando ao planeta Terra, uma nave Saiyajin atravessa os céus e cai no planeta. Era o irmão mais velho do Kakaroto, o Raditz. Ele é um dos soldados de Frieza e veio para a Terra para entender o porquê o seu irmão ainda não limpou o planeta. O scooter do Raditz detecta a presença de alguém com uma grande quantidade de Ki e rapidamente voa até ele. E o primeiro detectado foi o Piccolo, que teve o azar de se encontrar com o Raditz sozinho. E Piccolo ficou apavorado ao tentar enfrentar o Raditz, pois ele estava muito mais forte do que na época do torneio, mas o seu poder nem ao menos sujou a roupa do Raditz. Com pena,
Raditz deixa o Namekuseidin para trás e continua sua busca pelo Kakaroto. Nesse momento, o Goku estava apresentando o seu filho Gohan para o Mestre Kami, a Bulma e os outros. E então, Raditz pousa na Ilha do Kami e revela para todos que Goku é um Saiyajin, chamando ele de Kakaroto, e que tinha como uma única missão destruir a vida na Terra. Mas como o Goku bateu com a cabeça, ele não se lembra de nada. Ele decidiu viver uma vida pacífica e feliz. Raditz traz muitas informações importantes, como a destruição do planeta Vegeta e a extinção dos Saiyajins. Ele está determinado em fazer com que Kakaroto se junte a ele, e por isso sequestra o Gohan. Goku era o mais forte dessa ilha. Nem Tenshinhan, Yantia ou Kuririn eram capazes de derrotá-lo. E mesmo assim, Goku foi vencido por um único golpe do Raditz, deixando assim a batalha em um nível totalmente diferente. Então Piccolo aparece e propõe uma parceria para enfrentarem o Raditz juntos. Quando Goku e Piccolo chegam até o local onde Raditz está escondido, eles veem que Gohan está preso dentro da nave e começam a lutar contra o poderoso inimigo. Após tomarem alguns golpes, Goku e Piccolo chegam à conclusão de que não vão conseguir vencer. O inimigo é forte demais, mas Piccolo disse que em todos esses anos ele estava desenvolvendo uma nova técnica. Ela se chama Mankaku Sappo, e ele precisa se concentrar por alguns minutos para conseguir reunir uma grande quantidade de Ki e concentrá-lo na ponta dos dedos. Entendendo isso, Goku se lança como uma isca e luta contra o Raditz até conseguir imobilizá-lo. Nesse momento, Goku pede que Piccolo o ataque, mas isso vai resultar na morte dos dois. Já que Goku está imobilizando o seu irmão, Piccolo decide atacar. E então Raditz é atravessado pela técnica, assim como o Goku, que deu sua vida para proteger o seu filho. Nos seus momentos finais, Piccolo comete o maior erro de toda a história, já que Raditz seria completamente esquecido por ter falhado nessa missão. Mas o Piccolo disse que pode trazer o Goku de volta à vida usando as esferas do dragão que podem realizar qualquer desejo. Ao falar isso para o Raditz quase morto, o scooter dele transmitiu a mensagem para todos os soldados de Frieza. Ao ouvirem isso, Vegeta e Nappa decidiram entrar em suas naves e partir imediatamente para a Terra, já que Frieza tinha o objetivo de encontrar essas esferas. Goku acreditava que havia se livrado de todo o mal e morreu feliz achando que havia criado um mundo de paz para o seu filho. Ele também pediu que o Piccolo tomasse conta do Gohan. E a personalidade do Piccolo era áspera, e ele jamais conseguiria tomar conta de uma criança normal. Gohan era um menino mimado e chorão, que reclamava o tempo todo. E o Piccolo se sentiu responsável por aquela vida e começou a cuidar e treinar o garoto. Em alguns momentos, Gohan mostrou uma grande quantidade de poder oculto, e isso chamou muito a atenção do Piccolo, que despertou a vontade de realmente treiná-lo. O Piccolo forçava o Gohan a viver no meio do deserto, caçar animais selvagens e a sobreviver por conta própria. E também deu para ele uma espada para se virar. Gohan dormia olhando para as estrelas, precisando superar o trauma de ter visto seu pai se sacrificar e com saudades da sua mãe, sendo criado por um vilão com antenas verdes. Tudo isso com menos de 5 anos de idade. Coitado do pequeno Gohan. Mas ele sobreviveu. Até que um dia ele viu a lua cheia durante a noite. E então ele se tornou um enorme Ozaru, que começou a destruir tudo na sua frente. Aquilo era novo para o Piccolo, e por algum tempo ele ficou sem saber o que fazer. Até que ele decidiu cortar a cauda do Gohan e ele voltou ao normal. A preocupação do Piccolo é exatamente com as últimas palavras do Raditz, pois ele disse que outros Saiyajins, muito mais poderosos, chegariam dentro de 1 ano. Yantia, Tenshinhan, Cause e Kuririn decidiram treinar na plataforma celeste com Kami-sama e o Sr. Popo, para ficarem mais fortes e enfrentarem esses Saiyajins. Enquanto isso, Goku, no mundo dos mortos, ganhou a oportunidade de correr no caminho da serpente, onde ele poderia encontrar, no final do caminho, o planeta do Sr. Kaiô. Mas o caminho é muito longo e ele precisou correr durante muito tempo. Quando ele finalmente chegou no seu destino, ele encontrou um pequeno planeta, com a gravidade muito densa e povoado apenas por alguns poucos habitantes. O próprio Sr. Kaiô, esse na verdade é um dos 4 Kaiôs da galáxia, responsável pela parte norte, conhecido como o Sr. Kaiô do Norte. Ele tem 2 companheiros, o macaco Bubbles e o grilo Gregory.
E nesse planeta, Goku aprende algumas das suas técnicas mais poderosas, como o Kaioken e a Genkidama. O tempo passa bem rápido, e as duas naves cruzam os céus. Vegeta e Nappa chegam à Terra, e para dar boas-vindas, destroem uma cidade inteira. Graças às longas antenas do Sr. Kaiô, Goku fica sabendo no outro mundo que os Saiyajins chegaram à Terra. E então, os guerreiros Z se reúnem para lutar contra a nova ameaça. Mas Vegeta e Nappa não têm interesse em enfrentar os terráqueos. E graças à arrogância do Vegeta, ele planta Saibaimans no solo, que logo crescem e começam a eliminar os guerreiros. Vegeta leu o Ki dos terráqueos com seu scooter e viu que eles não eram capazes nem mesmo de derrotar aquelas pequenas criaturas verdes. Os Saibaimans têm o poder de luta semelhante ao do Raditz, e mesmo com todo esse treinamento, eles não foram capazes nem ao menos de vencer esses primeiros adversários. Esses monstros verdes têm a capacidade de se agarrar e explodir em um ataque kamikaze. Um deles levou a vida do Yantia. Mas o Nappa já estava cansado de tanto observar e decidiu lutar. Na luta, ele eliminou Tenshinhan, o Caos e por último o Piccolo se sacrificou como um escudo para salvar o Gohan. Somente Kuririn e Gohan estavam vivos enquanto Nappa brincava com os seus adversários antes de os eliminar. Enquanto seus amigos morriam, Goku estava rapidamente correndo de volta para a Terra. Ele conseguiu chegar a tempo de algo acontecer com seu filho. Goku mostra o poder de luta de mais de 8.000 e rapidamente derrota o Nappa. O Vegeta assiste isso e começa a ridicularizar o Nappa por ser fraco. E então, ele mesmo dá um golpe final no seu parceiro. Após eliminar o Nappa, Vegeta e Goku começam a lutar. E o Goku enfrenta um adversário muito mais poderoso do que ele imaginava. E precisa fazer o Kaioken várias vezes para multiplicar a sua força e se igualar com o príncipe dos Saiyajins. Vegeta então sobe aos céus e envia uma onda de poder para destruir todo o planeta chamado Galak-Ho. Muito parecido com o Kamehameha, essa técnica vai em direção a Goku. E ele já está muito debilitado por ter usado várias vezes o Kaioken. A técnica, apesar de multiplicar o poder, também causa uma enorme fadiga no corpo e fortes dores musculares. Mesmo assim, Goku lança um Kamehameha contra o Galak-Ho e os dois poderes se chocam e se igualam, travando no ar. E quando Goku notou que seria impossível vencer, ele decidiu se sacrificar novamente. Dessa vez fazendo algo proibido pelo Sr. Kaiô. E usou o Kaioken aumentado 4 vezes. Com o corpo fadigado, Goku poderia morrer de exaustão. Mas ao realizar a técnica, o poder do seu Kamehameha, que estava quase perdendo, se multiplicou 4 vezes. O que fez Vegeta ser engolido pela onda de poder e também sofrer fortes queimaduras. Goku esperava vencer com esse ataque. Mas na verdade, ele só deixou o Vegeta ferido e furioso. Sem conseguir mover nenhum músculo do corpo, Goku está em perigo. E Vegeta, perdendo completamente a razão, se torna um Ozaru. Após a sua transformação, Goku sofre duros e pesados golpes no seu corpo ferido e exausto sem conseguir se mover. A última opção foi reunir a energia natural de todas as coisas e criar uma Genkidama. Sem forças, Goku consegue reunir uma quantidade de energia e descobre que ele não conseguirá atacar. Então ele transfere o poder para o Kuririn. Quem realmente salvou a vida do Goku e venceu o Vegeta foi o Yajirobe e o Kuririn. Ele usou uma katana para cortar a cauda do Ozaru e assim ele voltou à sua forma normal e recebeu uma Genkidama a queima-roupa. Vegeta agora está gravemente ferido, mas ainda está furioso, e ele ataca o Yajirobe, o Gohan e o Kuririn. Acontece que a onda de poder que o Vegeta lançou aos céus para se transformar em Ozaru ainda está lá, e isso fez com que Gohan também se tornasse um Ozaru. E então Vegeta foi punido pelo Gohan gigantesco, que o enfrentou com todo o seu peso. Agora o príncipe dos Saiyajins estava semi-morto, quase sem conseguir respirar e falar, e ele se arrastou até a sua nave para ir embora em busca de recuperação. Enquanto o Kuririn pega a katana do Yajirobe e decide ir matá-lo, o Goku pede para ele não fazer isso, e implora que o Kuririn deixe o Vegeta vivo. E assim ele vai embora na sua nave para uma estação de recuperação na nave do Freeza. Após essa batalha, eles se dão conta de que as esferas do dragão se tornaram pedras. E isso aconteceu porque a vida do Piccolo e Kami-sama estavam conectadas. E com a morte do Piccolo, Kami-sama também morreu.
Isso significa que eles não poderiam reunir as esferas nem trazer de volta as pessoas eliminadas pelos Saiyajins. Mas o Sr. Kaiô do Norte contou para eles que o gigantesco planeta Namekusei tinha mais esferas. Esse planeta estava sempre de dia graças aos seus 3 sóis. Com uma pequena população, esse planeta possuía um patriarca que era líder dos Namekuseijins e criador de esferas do dragão. Eles também souberam que a nave que Kami-sama usou para ir até a Terra, há muito tempo atrás, ainda estava escondida. E então eles decidiram localizar a nave e partir para o planeta das outras esferas do dragão. O pai da Bulma deu uma boa olhada na nave e no scooter do Raditz. E isso deu uma ideia para o cientista genial, de como criar uma nave com uma esfera gravitacional, que além de estação de treinamento, também poderia ser usada como nave espacial. Enquanto Goku se recuperava, Bulma, Kuririn e Gohan vão até Namekusei para reunir as novas esferas. Afinal, eles acreditavam que aquele era um planeta pacífico e nada de mal poderia acontecer enquanto eles fossem para lá. Além disso, o pai da Bulma estava construindo uma nova nave. Goku poderia ir para lá a qualquer momento. Mas alguém, além do Vegeta, também queria as esferas. E esse era o Frieza, que colocaria todo o seu exército para buscar e reunir as 7 esferas de Namekusei. Dodoria e Zarbon são os primeiros a eliminar os Namekuseijins e roubar as esferas em nome de Frieza. Logo, Bulma, Gohan e Kuririn entendem como estão em uma péssima situação. Um dos sobreviventes desse ataque foi uma pequena criança chamada Dendê, que é da linhagem dos criadores de esfera, mas ainda é muito pequeno e fraco. Ele se junta a Gohan e os outros, e eles começam a protegê-lo. Para isso, Gohan e Kuririn enfrentam o Dodoria e acabam sendo salvos pelo Vegeta. Aqui, nós descobrimos que um Saiyajin, quando passa por uma experiência de quase morte, aumenta o seu nível de poder algumas vezes. E Vegeta, por ter sido humilhado na Terra, agora estava muito mais poderoso. Ele não tinha a intenção de salvar ninguém, mas acabou salvando, pois ele queria se livrar do Dodoria. Dodoria significa durian, uma fruta espinhosa. Antes de morrer, Dodoria contou para o Vegeta que foi Frieza que destruiu o planeta Vegeta e todos os seus habitantes, e não um meteoro. Isso fez Vegeta se enfurecer e decidir se rebelar contra o Frieza, pois ele estava jurando lealdade a um homem que havia eliminado a sua raça. A partir desse momento, Vegeta decidiu reunir as esferas por conta própria e se tornar imortal. Bulma consegue contato com a Terra, e então vem as boas notícias de que Goku está na nova nave gravitacional da Corporação Cápsula e em pouco tempo ele chegará até eles. Enquanto viaja, Goku vai treinar com a gravidade aumentada na nave. Dendê decidiu cooperar com eles e disse onde estava o Patriarca. O Kuririn foi rapidamente até lá e ganhou uma esfera. O Patriarca também deixou o Kuririn mais forte, liberando o seu poder oculto. Mas ao sair da casa do Patriarca, ele foi seguido pelo Vegeta. Parecia que ele finalmente conseguiria fazer algum progresso, até que Zarbon o cerca. E assim começa a luta de Vegeta e Zarbon. Ele é da raça Zarbon, e por ser o príncipe da sua raça, ele ganhou o mesmo nome. E nessa luta, Vegeta perdeu e ficou muito próximo da morte. Zarbon decidiu que não o mataria, e então o levou para a nave do Frieza. Lá, eles colocaram o Saiyajin em recuperação mais uma vez. A experiência de quase morte multiplicou as forças do Vegeta. Quando ele acordou, ele levou as esferas que o Frieza já havia roubado e destruiu uma parte da nave. Na sequência, ele vai diretamente até a Bulma e os outros, e agora quase todas as esferas do dragão estão próximas. Basta saber chamar o Shenlong. Então Zarbon, furioso, vai até o Vegeta, confiante de que pode derrotá-lo novamente. Mas Zarbon, mesmo transformado, perde facilmente para o novo Vegeta. Com o desaparecer dos seus soldados, Frieza entende que Vegeta se tornou um rebelde incontrolável, e por isso chamou as Forças Especiais Ginyu. Todos eles também têm nomes de comidas. Gordo significa iogurte, Rikun creme, Butter manteiga e os queijo e Ginyu leite. Enquanto Vegeta reúne as esferas restantes, as Forças Especiais Ginyu estão a caminho. Gohan vai até o grande Patriarca para despertar o seu poder oculto. E o guerreiro Namekusei mais poderoso atualmente se chama Neo, mas ele está esperando o momento correto para lutar. Quando as Forças Especiais Ginyu chegam ao planeta,
Vegeta esquece o seu orgulho e decide se juntar a Gohan e Kuririn para chamarem o Shenlong e cada um fazer o seu próprio pedido. Eles precisam fazer isso rápido, antes que o Freeza se dê conta e antes que eles possam ser interrompidos. O problema é que chamar o Shenlong é algo muito escandaloso. O céu de todo o planeta fica preto e um dragão gigantesco e brilhante surge nos céus, sendo visto a quilômetros de distância. Vegeta e os outros são atacados pelos soldados mais destacados do Freeza. E mesmo com seus upgrades de poder, Vegeta não é suficientemente forte. Ele até derrota o Gordo, mas é nocauteado pelo Riku. Vegeta está mais uma vez em uma situação de quase morte, assim como o Gohan. Por causa do sangue Saiyajin de ambos, eles vão ficar muito mais fortes após uma recuperação. E então, antes que Riku desse um fim a eles, Goku rompe os céus na sua nave e chega em segurança no planeta Namekusei. Agora, muito mais forte por ter treinado em uma densa gravidade. Riku foi derrotado em um único golpe, e isso despertou uma grande inveja no Vegeta, pois ele não entendia como o Goku tinha conseguido obter tanto poder em pouco tempo. Após derrotar a maioria dos soldados, resta apenas vencer o Capitão Ginyu, mas ele é muito mais forte que os outros. Enquanto isso, Freeza vai até o Patriarca e humilha o Neo. Voltando à luta do Goku, o Capitão Ginyu decidiu trocar de corpo e roubar o poder do Goku. E assim, Goku se viu em um corpo estranho, com um novo Ki, uma pele roxa e chifres, sem saber usar nenhuma técnica. Ginyu, usando o corpo do Goku, foi até Gohan e Kuririn e os atacou. Eles estavam desesperados, tentando usar as esferas, mas o Shenlong não saía. Ele obedecia apenas o chamado no idioma local, e por isso eles não conseguiam o invocar. Quando Vegeta vê o Goku lutando contra Gohan e Kuririn, ele não entendeu nada. O Goku, Ginyu e Vegeta lutam, e durante essa luta ele vai parar dentro do corpo de um sapo. Agora Ginyu está destinado a passar o resto da sua vida nessa forma humilhante, pois ele tentou trocar de corpo novamente. E na hora de trocar, Goku lançou esse sapo na direção da técnica. Ele está muito ferido, e Vegeta coloca ele em uma cápsula de recuperação dentro da nave do Freeza. Isso porque o Vegeta não quer que o Goku morra. Ele ainda deseja se vingar dele. Depois disso, eles finalmente chamam o Shenlong. Os dois primeiros desejos foram ressuscitar o Piccolo, o que faz com que as esferas da Terra voltem ao normal, e o segundo desejo foi teletransportar o Piccolo para Namekusei. O último desejo, assim como o combinado, era que Vegeta se tornasse imortal. Mas o Patriarca morreu exatamente nesse momento, e as esferas petrificaram, deixando o Vegeta sem o seu desejo. Enquanto o Vegeta estava nervoso com eles, uma presença aterradora surgiu diante deles. Era algo maligno e muito mais poderoso do que tudo o que eles já haviam sentido antes. Freeza foi pessoalmente até eles e decidiu que iria derrotá-los lentamente por terem destruído as esferas. Para deixar todos eles aterrorizados, Freeza se transforma na sua primeira forma e ele fica muito mais alto. Se ele já era invencível na sua forma base, agora ele era impossível. Impossível também para eles fazer qualquer coisa. Dessa forma, como os chifres do Freeza cresceram, ele usou um desses longos chifres para atravessar o corpo do Kuririn, que ficou gravemente ferido. Mas o Dendê se torna o suporte da batalha, curando os ferimentos de todos que caem no campo de batalha. Então Piccolo se funde com o Neo e aumenta seu poder de luta várias vezes. Graças a essa fusão, ele foi capaz de fazer frente à primeira forma do Freeza. Piccolo ficou muito forte. Não posso acreditar que tenho tanto poder. Eu vencerei! Não importa quem seja meu adversário! A um nível que Vegeta se torna um verdadeiro inconformado com a realidade por ter sido superado novamente. Então Freeza, após se sentir encurralado, se transforma novamente. Dessa vez, a cabeça dele cresceu muito, junto com vários chifres, e essa é a forma mais bizarra dele. Nessa forma, Freeza ficou pelo menos com o dobro do poder. E agora ele humilha o Piccolo, que estava basicamente no mesmo nível da sua forma anterior. Vegeta já havia entendido que todas as vezes que ele beirava a morte, ele se tornava mais forte. Então ele leva o Kuririn para longe dali e pede para que ele o ataque e o deixe logo à beira da morte. Dessa forma, ele quer se recuperar com as habilidades do Dendê e ganhar poderes para vencer o Freeza, superando assim o poder do Piccolo e assim talvez conseguindo recuperar o seu orgulho. O plano deu certo.
Vegeta realmente ficou muito mais forte, mas Frieza não quer mais brincar com eles, e então ele se transforma novamente. Segundo o próprio Frieza, ele ficou pelo menos 3 vezes mais forte do que a sua forma anterior. A sua primeira ação nessa nova forma foi destruir o Dendê para que ele não pudesse curar mais ninguém. Na sua nova forma, o Frieza não só humilha o Vegeta como o mata. Enquanto isso, Goku, que estava em recuperação na nave, finalmente termina o processo. E por ter se recuperado, o poder dele também aumentou. Rapidamente ele vai até o campo de batalha enfurecido com tudo o que o Frieza fez até agora. Em suas últimas palavras, Vegeta conta para o Goku que aquele ser eliminou toda a raça Saiyajin e pede que ele o vingue. Em uma cena emocionante, Goku enterra o Vegeta lentamente e vai na direção do Frieza para começar a maior luta de toda a história de Dragon Ball. Goku e Frieza têm uma luta intensa. Por muitas vezes, Goku supera o Frieza e ele toma duros golpes, mas isso não é o suficiente, pois o Frieza diz que ainda não chegou nem a usar metade dos seus verdadeiros poderes. Frieza foi demonstrando que as suas palavras eram verdade, e por muitas vezes, Goku quase morreu durante a luta. Mesmo com o Goku usando o Kaioken, Frieza continuava a liberar ainda mais poder, velocidade e Ki, até chegar a níveis absurdos. Já sem saber o que fazer contra aquele adversário impossível, Goku decide reunir toda a energia espiritual de Namekusei e criar uma Genkidama. Essa técnica seria forte o suficiente para eliminar o lagartixo. O problema da Genkidama é que ela leva muitos minutos para ficar pronta. E enquanto ela estava sendo feita, Goku precisa manter os seus braços estendidos para o alto. Frieza não entende o que está acontecendo e espanca o seu alvo enquanto ele faz a esfera de energia pura. Todos, quanto podem, ajudam o Goku a segurar o Frieza e o atrapalham a atacar, até que a técnica finalmente fica pronta. Então a última esperança de todos, a poderosa Genkidama, é lançada a queima-roupa contra o Imperador da Galáxia. Frieza segura a energia e detona a explosão, recebendo várias queimaduras em seu corpo. Após ver o tamanho da explosão, Goku tinha certeza de que ele teria eliminado seu alvo. Nada poderia sobreviver àquilo. E agora, ele já não conseguia mais se mover, devido ao uso abusivo do Kaioken. Mas Frieza não só estava vivo, como estava cheio de ódio. E de uma forma covarde e cruel, ele começa a matar as pessoas. O primeiro alvo foi o Piccolo, que morreu, fazendo as esferas da Terra deixarem de existir de novo. Sendo assim, os 2 desejos foram em vão. As esferas de Namekusei da Terra não existem mais, e as pessoas que morreram nunca mais vão ser trazidas de volta. Além disso, Frieza, para se vingar do dano que Goku causou, fez Kuririn explodir nos céus. Por acaso acham que vou perdoá-los? Ao pensar em todos os seus amigos, Yantia, Tenshinhan, Chaos e agora Kuririn e Piccolo, Goku acende a sua fúria. Afinal, todos eles morreram por causa do Goku, por ele ser um Saiyajin na Terra. E agora, sem nenhuma esfera, seria impossível trazê-los de volta. Tudo isso era culpa do Frieza. E logo, o Ki do Goku se fundiu com o seu ódio e se tornou um brilho dourado. As nuvens nos céus foram atraídas para aquela grande quantidade de poder, assim como raios e trovões. Sem conseguir segurar ou controlar o seu ódio, ele sai, se materializando em olhos azuis e cabelos loiros. Goku havia se tornado um Super Saiyajin. Não vou perdoar você! Após ver essa transformação, Frieza ficou apavorado, pois aquela era a lenda do Super Saiyajin. O seu antepassado foi completamente derrotado por um guerreiro com aquela mesma aparência. Ele estava desesperado para acabar rapidamente com a vida do Goku, mas seus ataques perderam completamente a eficácia. O Super Saiyajin superou todos os poderes dessa última forma do Frieza, e ele se sentiu pressionado a se transformar de novo. A próxima forma do Frieza não é exatamente uma transformação, e sim um crescimento exagerado dos músculos, o que fez ele ficar mais forte e se igualar ao Super Saiyajin. Além disso, Frieza lançou uma energia no núcleo do planeta Namekusei, criando uma verdadeira bomba relógio que se detonaria em apenas 5 minutos. O Senhor Kaiô do Norte nota que Kami-sama ainda está vivo, mesmo após a morte do Piccolo. Então eles entendem que a fusão do Piccolo com o Neo mudou as regras do jogo, e assim eles criaram um plano.
usar as esferas da Terra para trazer de volta todas as pessoas que o Frieza eliminou, e isso traria de volta ao Grande Patriarca. O Shenlong voltaria ao mesmo local onde ele estava, restando mais um desejo para ser realizado. Eles usariam esse desejo para enviar todas as pessoas de volta à Terra. Vegeta, Kuririn e todos os outros, assim, são enviados para a Terra, ficando apenas Goku e Frieza em um planeta prestes a explodir. Durante a luta, o poder do Goku vai aumentando vez após vez, até Frieza ficar completamente desesperado. Ali estava um inimigo que ele não poderia vencer. Como último recurso, Frieza cria alguns discos de energia e fazem eles perseguirem o Goku. Esses discos têm uma alta capacidade de corte, e Frieza acaba recebendo o seu próprio ataque e perdendo algumas partes do corpo. Ainda vivo, Frieza implora por misericórdia e diz para o Goku que ele só queria mais uma chance de viver uma vida pacífica. Goku sente pena de deixá-lo morrer e empresta um pouco da sua energia. Com o que emprestado, o Frieza ataca ele mais uma vez. Já sem conseguir salvar e nem perdoá-lo, Goku lança uma energia final e derrota o Frieza. Rapidamente ele entra na sua nave e sai do planeta. Enquanto isso, o corpo do Frieza, totalmente ferido, recebe a explosão de um planeta inteiro. Apesar de ter sofrido danos absurdos, o Frieza continuava vivo com partes do seu corpo flutuando pelo universo. Na Terra, Vegeta mais uma vez se sente humilhado de ter sido salvo, mas não ataca ninguém, pois ele também se sente grato de ter sido trazido de volta à vida e está ansioso para lutar contra o Goku. Então a Bulma começa a se aproximar dele e o ajudar em tudo o que ele precisa. Chamando mais uma vez o Shenlong, eles tentam trazer o Goku de volta à vida, mas o Shenlong avisa que ele está a salvo. Entre todos que vieram para a Terra está o Dendê e o Sapo Gneu, que agora viveria na Terra. Todos os Namekuseidins que foram levados para a Terra e estavam sem um planeta para viver, foram levados para um novo planeta, para assim finalmente viverem em paz. Na sequência, a nave do pai do Frieza está buscando desesperadamente por ele, até que eles encontram algumas partes e levam para a sala de recuperação. Lá o Frieza é tratado e o corpo dele é restaurado com partes mecânicas. Então o Goku, sem conseguir controlar a própria nave, vai parar no planeta Yadrat. Eles têm uma aparência humanoide e toda a raça é evoluída. Além disso, eles desenvolveram várias técnicas como o teletransporte. Goku foi bem recebido e bem tratado e também aprendeu a realizar o teletransporte dos Yadrat. Então, um ano se passa desde a última batalha contra o Frieza. Gohan, Kuririn e os outros, então, sentem o Ki do Frieza. Após recuperado, ele decidiu ir até a Terra com o seu pai Cold para se vingar do Saiyajin. Até o momento, Frieza conhecia apenas o poder de um Super Saiyajin recém-transformado, e não de um Super Saiyajin experiente no uso da sua transformação. Enquanto Frieza e os demais descem da sua nave, outra nave chega. Uma nave da Corporação Cápsula. É Trunks, que veio do futuro para trazer uma mensagem muito importante. Trunks foi enviado pela sua mãe Bulma do futuro em uma máquina do tempo, para avisar o Goku que ele deveria se inscrever no canal, ativar o sininho e caso ele quisesse salvar o universo, ele deveria se tornar membro do canal Anime no Kokoro. Frieza esperava que com a ajuda do seu pai Cold, ele seria capaz de destruir o lendário Super Saiyajin. Mas quando ele chegou à Terra, ele descobriu que existia mais um Super Saiyajin muito mais forte que o Goku, e isso deixou ele completamente apavorado, a ponto de nem ao menos conseguir lutar. O resultado foi que Trunks eliminou os soldados de Frieza, cortou o Frieza como se fosse manteiga quente, picou em pequenos pedaços e enquanto eles giravam no ar, ele queimou tudo, sobrando apenas cinzas. O pai do Frieza, o Rei Cold, ficou tão apavorado que mal conseguia reagir, e ele também acabou sendo eliminado. Quando Vegeta, Piccolo e os outros guerreiros Z chegaram para lutar contra o Frieza, tudo o que eles encontraram é a destruição que o Trunks fez no local. O Trunks disse que estava esperando pelo Goku e precisava falar com ele, mas se recusou a falar mais do que isso. Vegeta nunca teve conhecimento de um Saiyajin com cabelos daquela cor, nem muito menos um tão poderoso, e sente inveja de todos estarem se transformando e ele ficando cada vez mais para trás, sendo que ele é o príncipe dos Saiyajins. Logo, a nave do Goku chega à Terra e ele se encontra com Trunks e com os outros. Mas, hein?
Por que o Goku não veio usando o teletransporte? Deixa pra lá. Trunks pede para conversar em particular com o Goku e conta que ele está doente e logo vai morrer de uma doença cardíaca. Além disso, Trunks falou que o cientista Dr. Mach Zero havia coletado células do Goku e estudado todos os estilos de luta dos guerreiros Z, e graças a isso ele desenvolveu armas humanas com um poder absurdo, sendo capazes de fazer frente até mesmo ao Goku. O objetivo de Mach Zero era obter a vingança, e ele gastou a última década desenvolvendo seus androides. No futuro de onde o Trunks veio, o Goku não tomou o remédio do coração, não se inscreveu no canal e não derrotou os androides, e acabou morrendo, condenando todo o futuro do mundo. O Trunks foi até o passado com o objetivo de quebrar esse problema, fazendo o Goku se manter vivo e saudável. O Dr. Mach Zero desenvolveu androides anti-Goku, do número 13 até o número 20, sendo que o Mach Zero é o próprio Android 20. E por fim, ele criou o projeto do Android Célula, chamado Cell. Esse era um projeto que nem mesmo o Mach Zero sabia se funcionaria ou não. Ele usou as células do Goku para tentar criar um clone, e as misturou com células de insetos e outras raças, fazendo assim um ser com propriedades de um Saiyajin. Apesar de não ter certeza se um dia o Cell se tornaria realidade, ele programou o seu computador com inteligência artificial para produzir essa máquina biológica. Cell ainda levaria muitas décadas para ficar pronto, mas o Trunks não sabia de nada disso, pois no tempo dele, o Cell ainda não tinha ficado pronto, e apenas o 17 e o 18 haviam dominado o mundo. Trunks avisa que dentro de 3 anos os androides vão despertar e destruir o mundo. Com essa informação, os guerreiros Z decidem treinar pesado para o dia da chegada dos novos inimigos. Passando esses 3 anos, Vegeta e Bulma também treinaram, e graças a esse treinamento tiveram o Trunks. Diferente da versão do futuro, aqui, 17 e 18 não despertaram, e sim o 19 e o 20. O próprio Mach Zero se tornou um androide, e logo eles começaram a aterrorizar a raça humana. Goku e os outros estão muito confiantes de que podem derrotar aqueles inimigos, porque agora eles são muito mais fortes. Mas a doença mencionada pelo Trunks surgiu em um momento diferente nessa linha temporal, e ela atacou ele quando ele estava lutando contra os androides. Por causa disso, o número 19 conseguiu vencer o Goku, e somente agora ele precisaria tomar o remédio do futuro para se curar. Apesar do Goku não ter conseguido lutar contra os 2 androides, o Vegeta chega metendo o pé na porta e se transforma em Super Saiyajin. Ele destruiu o Android 19 como se fosse uma máquina velha qualquer. Meu coração é puro, pura maldade. E esse nível de poder ainda não estava nos cálculos do Dr. Zero, e para isso ele havia guardado outros 2 androides. Mas agora era arriscado demais, pois eles não estavam 100% prontos e poderiam ser rebeldes. Dr. Mach Zero então inicia a sua fuga e vai diretamente para o seu laboratório, para pedir ajuda aos androides gêmeos que ele modificou. Mas o número 17 e a número 18 eliminaram o Dr. Mach Zero e decidiram sair em busca da sua própria liberdade. Apesar da sua rebeldia, ambos estavam pré-programados para encontrar e eliminar o Goku, e dificilmente eles conseguiriam se livrar dessa programação. Eles também despertaram mais um androide que também não estava pronto, chamado de número 16. Rapidamente, o orgulhoso Vegeta e os seus novos poderes de Super Saiyajin vai até os androides e os enfrenta. E então, ele descobre a enorme diferença de poder entre eles. E também, porque no futuro eles foram totalmente aniquilados tão facilmente. Os androides conseguiram superar o poder do Super Saiyajin com grande facilidade. Vegeta se sente humilhado por ter sido derrotado de uma forma tão rápida. Agora, todos estão desesperados para ganhar poder. O primeiro é o Piccolo, que vai até a plataforma celeste e se funde com Kami-sama. No futuro, o computador do Dr. Mach Zero continuou trabalhando no Projeto Cell, e por mais de uma década, o computador tentou infinitas formas de criar um ser que clonaria o Goku. Então, finalmente no futuro de Trunks, o Cell foi gerado, depois de todos esses anos. E a programação máxima dele era destruir o Goku. A inteligência artificial do computador do Mach Zero não só concluiu o Cell, como definiu que ele deveria absorver os androides 17 e 18 para ficar perfeito. Porém, nessa linha temporal, o Goku já havia morrido.
assim como os androides 17 e 18 que já tinham sido eliminados pelo Trunks após retornar do passado. Isso fez o computador tentar buscar alguma outra solução. É importante entender que o Cell só ficou pronto vários anos depois que o Trunks do futuro já havia voltado. Quando o Cell ficou pronto, o Trunks do futuro já estava muito mais velho. E entre os destroços daquele mundo, o Cell encontrou a máquina do tempo do Trunks, que ele deixou dando bobeira. Ela ficou abandonada todo esse tempo depois de ter voltado do passado. Cell, lá no futuro, pegou a nave do Trunks totalmente cheia de musgos e viajou para o tempo presente, pois a máquina estava programada para voltar somente para essa época. E o Cell não era exatamente um grande piloto de naves, principalmente na sua forma inicial semelhante a um besouro. Ao chegar no presente, ele saiu da sua carapaça e começou a sugar pessoas com a sua cauda pontiaguda, que absorvia órgãos, ossos, pele e sangue, e deixava apenas algumas roupas das vítimas para trás. Quando eles se dão conta dessa nave, surge um grande mistério, pois Trunks não sabia do que se tratava aquela máquina do tempo a mais. E também encontra dentro dela restos da carapaça do Cell. Algo de muito maligno e poderoso veio do futuro para finalmente a Red Rainbow conseguir a sua vingança contra o Goku. O computador do Dr. Mach Zero usou células do Freeza, do Piccolo, do Goku e de outros para criar esse ser estranho. E quando o Piccolo se encontra com esse monstro, ele fica apavorado por sentir a união de todos esses Kis ao mesmo tempo. É como se o Cell tivesse várias presenças de amigos e inimigos do passado, além de ter a melhor habilidade de cada um deles. A personalidade do Cell também é uma mistura do Freeza, do Piccolo e do Goku. Além disso, ele ainda tem a adição de vários outros seres de menor poder para completar a sua criação. Assim, Cell é sem dúvidas o androide mais complexo de toda a história. E o Cell está absorvendo humanos para superar os androides 17 e 18 e se tornar forte o suficiente para absorvê-los. Então Cell engana o Piccolo e desaparece. Após entenderem tudo sobre o Cell, eles vão até o laboratório do Dr. Mach Zero e destroem o computador que estava gerando o Cell dessa linha temporal. Enquanto isso, o Cell absorvia centenas de pessoas todos os dias. Goku propõe um treinamento na Sala do Templo, um local onde se pode treinar um ano todo em apenas um dia. E graças a essa sugestão, todos os guerreiros Z vão para a plataforma celeste. Vegeta e Trunks entram primeiro para fazer aquele treinamento de um ano entre pai e filho. E ambos obtêm a forma Super Saiyajin 2º grau, onde os músculos ficam muito mais inchados e os ataques físicos aumentam consideravelmente. Porém, essa forma reduz a velocidade do Super Saiyajin normal. Os problemas estão cada vez maiores, e agora os androides se tornaram uma preocupação em segundo plano, já que o Cell tem uma capacidade evolutiva infinita. Goku e Gohan também fazem um ano de treinamento em família, e lá Goku força Gohan a obter o poder de um Super Saiyajin. Depois disso, tanto os guerreiros Z quanto os androides atacam o Cell, mas após ter absorvido várias cidades inteiras, ele passou a ficar no mesmo nível dos androides, sendo capaz de rebater até mesmo os ataques do androide número 16, que supostamente é o androide com mais força física. Cell aproveitou um leve momento de distração e absorveu o androide 17. Isso fez com que ele se transformasse, aumentando muito o seu nível de poder. O novo Cell era mais forte, mas isso ainda não era o suficiente. Cell queria mais poder, ele queria se tornar perfeito e totalmente invencível. E para isso ele foi atrás da androide número 18. Quem brilhou aqui foi o Tenshinhan, mostrando que com o seu novo treinamento ele havia superado o poder de um Super Saiyajin comum. Tenshinhan, nesse momento da obra, por alguns instantes, se tornou o personagem mais poderoso de todo o Dragon Ball, com um ataque capaz de prender o Cell por vários minutos, e atrasou consideravelmente a vida do inimigo. Porém, o brilho do Tenshinhan acabou tão rápido quanto a subida para o topo. Enquanto o Cell procurava pela número 18, Vegeta apareceu e deixou o Cell realmente apavorado. O poder do Super Saiyajin de 2º grau era muito maior do que ele podia conseguir acompanhar, e ele tomou uma verdadeira surra. Vegeta estava tão orgulhoso dos seus novos poderes e tão confiante que ele decidiu não eliminar o Cell. E ele não só poupou a vida do Cell, como mandou ele ir absorver a número 18 e ficar perfeito. Esse foi um dos maiores erros da vida do Vegeta. Ele acreditava ser capaz de meter a porrada no Cell perfeito.
Para completar, o Kuririn não teve a coragem de apertar o botão que causaria a explosão da número 18. Ele achou que seria um grande desperdício explodir um mulherão desses. Então Cell, vendo como as pessoas são estúpidas, absorveu a número 18. Nessa nova transformação, ele se tornou um ser perfeito, com uma capacidade de regeneração que o tornava basicamente imortal. Agora, o Vegeta tem o que ele tanto queria, o Cell perfeito. Confiante, ele se aproxima para tentar lutar, mas toma uma bela surra e fica jogado no chão como lixo. A forma do Trunks, sendo um Super Saiyajin de 2º grau ainda mais poderoso que o Vegeta, consegue lutar com o Cell, mas também é facilmente superado. O lado Saiyajin do Cell sai à tona, e ele decide ser irresponsável e arriscar tudo em uma boa batalha. E assim ele dá um tempo para todos, e diz que vai organizar um grande torneio de artes marciais. A nova informação choca todos eles, e o Cell, como um cara completamente sem noção, invade a TV ao vivo e comunica sobre o início dos seus novos jogos nos torneios de artes marciais. Isso chama a atenção do Mr. Satan, o campeão mundial de artes marciais, e ele se sente tentado a participar, para esmagar aquela barata verde e arrogante. Poucas pessoas sabem, mas o nome desse personagem é Mark. E para quem ainda não sabe, Satan é o nome de lutador que ele ganhou como um título. O nome dele é simples e direto, e o seu apelido é um pouco mais estranho, e foi totalmente censurado em alguns países. Voltando ao Cell, ele quer conhecer os seus próprios poderes nesse torneio, e caso ele não seja derrotado, ele vai destruir toda a raça humana. Sendo assim, esse torneio vai decidir o futuro do planeta Terra. E então, Goku e Gohan finalmente saem da sala do templo, terminando o seu treinamento. Eles ficaram transformados em Super Saiyajin por quase um ano inteiro e estão muito confiantes das suas novas habilidades. Enquanto isso, Dendê é trazido para a Terra para criar as novas esferas do dragão e se tornar o novo deus protetor do local. Chegando o dia do torneio do Cell, Mr. Satan aparece com a TV ao vivo, pois o mais poderoso lutador da Terra vai salvar a humanidade do terrível vilão. A única coisa importante é que Mr. Satan tem uma filha bem pequena chamada Videl, e ela será muito importante daqui a alguns anos. Ao olhar para a câmera, ao vivo, para o mundo todo, Mr. Satan disse uma frase épica. Ele falou que quem está vendo o resumo de Dragon Ball iria se ver com ele e sofrer nas suas mãos. Cell dá um tapinha no Mr. Satan e faz com que ele voe bem longe. Após a comédia, Goku e Cell começam a verdadeira primeira luta. Goku ficou realmente muito mais forte, e os seus poderes atuais eram muito superiores a tudo já visto. Em uma combinação de técnicas, Goku usa o Kamehameha e se teletransporta, liberando o seu poder a queima-roupa, fragmentando o Cell. A parte da cintura para cima foi completamente destruída, e sobraram apenas as pernas. Para deixar todos realmente apavorados, Cell mostra que a sua capacidade de regeneração está muito além do normal, e se restaura, ficando ainda mais forte. Por conta das células Saiyajins, o Cell também se fortalece após se ferir gravemente. E Goku, então, se dá por vencido e desiste da batalha, dizendo que ele não será capaz de derrotar aquele inimigo. Goku empurra o Gohan no combate e diz que o seu filho é mais poderoso que ele, e que somente Gohan conseguirá vencer o Cell. E o menino sofre bastante na mão do Cell. Após ter apanhado bastante, Goku conta para o Cell que ele precisa se enfurecer para liberar um grande poder oculto. E assim, o Cell libera os Cells Juniores, que começam a lutar contra os Guerreiros Z. Quando todos os seus amigos estão sendo atacados e a cabeça do Android 16 é pisada pelo Cell, um raio de energia atravessa o corpo do Gohan. E então o seu ódio vai se transformando em poder, até ele atingir o nível de Super Saiyajin 2, ficando com uma aparência mais agressiva, cabelos mais espetados e muito mais raios à sua volta. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Esse foi um bom conselho. Eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. Gohan, proteja os seres vivos que eu tanto amei. Nessa nova forma, Gohan neutralizou todos os Cells Juniores e mostrou ter despertado uma enorme quantidade de poder.
Cell realmente começou a ficar com medo de que Gohan pudesse acabar com ele, mesmo na sua forma perfeita. Os golpes do Gohan eram inacreditavelmente poderosos, e com tanto Ki, ele seria capaz de destruir até a última partícula do Cell perfeito. Os golpes do Gohan foram tão intensos que o Cell acabou colocando a número 18 para fora e perdendo a sua forma perfeita, voltando à sua transformação anterior. Agora, muitos deles poderiam ter derrotado o Cell. Mas eles fizeram isso? Claro que não. Gohan se tornou um pequeno ser arrogante, e ao invés de destruir o Cell, ele decide brincar com ele. E deu tempo para que algo pior acontecesse. E realmente aconteceu. Cell ativou a sua autodetonação, e agora, em alguns segundos, ele vai levar todo o planeta Terra em uma enorme explosão impossível de sobreviver. Agora, o poder do Gohan Super Saiyajin 2 era inútil. Goku, ao ver que todos os seus amigos morreriam junto com as esferas do dragão, decide teletransportar o Cell Bomba para o planeta do Sr. Kaiô, e lá eles se detonam. Goku, Bubbles, Gregory e o Sr. Kaiô morreram na hora. E nesse momento, o Goku morreu sem saber que a sua esposa Titi estava grávida novamente. Ela estava esperando o pequeno Goten, que Goku só conheceria anos depois. A explosão resultou em um episódio de quase morte, e logo as células do Cell começaram a se reunir e se fortificar. Muitos não entenderam como o Cell voltou na sua forma perfeita após expelir a número 18. E isso aconteceu graças às células Saiyajins, que fizeram ele ficar várias vezes mais forte após a recuperação da explosão. Alguns jogos chamam essa forma de Cell Super Perfeito, outros de Super Cell. Ao chegar de volta à Terra, Cell eliminou o Trunks do futuro com um Kamehameha inesperado. Vegeta se lança contra ele, mas também não tem nenhum efeito. Gohan está com um dos braços quebrados, e só resta para ele lançar a mais poderosa de todas as suas rajadas de energia. Assim, Gohan ataca o Cell, e ele revida com outro poder. As energias se chocam e travam, sendo que agora quem tiver a maior quantidade de Ki, vence. O espírito do Goku motivou o Gohan, até que ele liberou todo o seu poder de Super Saiyajin 2, e fez o Cell ser engolido por toda aquela energia. As células do Cell foram completamente fragmentadas, e não sobrou uma única parte do corpo dele capaz de se regenerar. Vamos, Gohan, resista! Vou acabar com tudo agora mesmo! Vamos, Gohan, você consegue! Vou mandar você descansar lá no inferno! Nos dias a seguir, eles reúnem as esferas e pedem que o Shenlong traga o Trunks de volta. E Kuririn pede que a Android 18 se torne uma humana sem explosivos, pois ele está apaixonado por ela. Trunks volta à sua própria linha temporal. Agora muito mais forte, ele elimina a Android 18 e o Android 17 com uma grande facilidade. E para garantir que nada mais saia de lá, ele também destrói o computador do Dr. McGero, que ainda estava em operação, mesmo depois de ter criado o Cell. No jogo Dragon Ball FighterZ, esse computador não foi destruído e continuou trabalhando até desenvolver a Android número 21, uma mulher que possui células do Freeza, do Cell, do Goku, do Vegeta, de todos os outros guerreiros mais poderosos que já existiram e também células do Majin Buu. Essa Android tem a aparência bem semelhante à do Majin Buu em uma das suas transformações e também tem uma personalidade maligna, mas ela não faz parte da história oficial. Voltando à história do Cell, tudo se resolveu pois o Mr. Satan venceu o Cell e salvou a Terra. Ou pelo menos, foi por causa dessa mentira que ele ganhou fama e se tornou multimilionário. O lutador se tornou tão famoso que praticamente todas as pessoas na Terra gostavam dele e o admiravam. No final da saga Cell, podemos ver o sapinho do Guinil vagando pela Terra e chorando. Vários anos se passaram. O Gohan cresceu. O sonho dele era se tornar um grande pesquisador. E para isso, ele precisava ir para a escola. Acontece que o Gohan morava nas montanhas.
e a escola mais próxima ficava a centenas de quilômetros de distância. Então, ele vai voando na nuvem voadora. Ele só conseguia fazer isso por ter um coração puro. Na escola, ele conheceu muitas adolescentes da idade dele, e muito em breve ele não vai mais conseguir voar na nuvem voadora. Enquanto isso, a Titi corria atrás do Goten com uma vassoura, até ele se transformar em um Super Saiyajin. Após descobrir essa transformação, Goten mostrou para o Trunks, que também aprendeu. Uma das colegas que mais chama a atenção do Gohan é a Videl, a filha do Mr. Satan. Ela desconfia que ele seja o misterioso herói que está salvando as pessoas na cidade. Ela também é uma heroína, e todas as vezes que a polícia precisa de apoio, ela entra para ajudar. E ao perceber a desconfiança da Videl, ele pede para Bulma criar um traje super estiloso para ele lutar contra o crime. Mas tudo isso foi em vão, porque ela descobriu que aquele era o Gohan e o obrigou a treiná-la. E mais um torneio de artes marciais está prestes a acontecer. Mas com o nível atual dos Guerreiros Z, não faria o menor sentido participar, a não ser que todos participassem. Então, todos confirmam as suas participações no torneio de artes marciais, até mesmo o Goku, que está no mundo além da vida. Depois de treinarem, chega o dia do grande torneio. E como sempre, tem gente muito estranha por ali. Nesse dia, Goku conhece o Goten pessoalmente, e é basicamente uma cópia idêntica dele. E aqui, novamente, está ele, o narrador, de volta em mais um torneio de artes marciais. Os torneios se tornaram muito famosos e eles adicionaram muita tecnologia, como máquinas capazes de medir o nível de poder de luta. Tudo estava indo bem, até o Vegeta destruir uma das máquinas e acabar com a brincadeira. Goten e Trunks foram colocados na classificação infantil, já que agora é proibido crianças lutarem com adultos. E no torneio infantil, o Trunks venceu o Goten. Depois disso, eles dão um nocaute em um dos lutadores e tomam o seu lugar para conseguir lutar como adultos. Logo, o estranho Supremo Senhor Kaiô e o seu assistente Kibito se apresentam. Eles estão ali pela preocupação com o Babidi, que está mais uma vez tentando acordar o Majin Buu. Então ele foi até um planeta onde os seres vivos tinham um gigantesco poder de luta. Ele escolheu a Terra exatamente por conta dos Saiyajins e começou a corromper as pessoas para coletarem poder para ser inserido no ovo e ressuscitar Majin Buu. Babidi mandou Yamo e Spopovich roubarem energia das pessoas no torneio de artes marciais. E o Supremo Senhor Kaiô estava ali para frustrar os planos deles. Na verdade, quando a energia do Gohan começou a ser roubada, ele pediu que ninguém fizesse nada. Apenas esperassem para descobrir aonde a nave do Babidi estava escondida. Após roubarem a energia, eles correm para a nave e foram seguidos pelos Guerreiros Z. O torneio de artes marciais havia sido frustrado. Vegeta estava ansioso para lutar com o Goku, mas agora esses palhaços haviam interrompido os seus planos. Tudo estava indo contra as vontades dele há bastante tempo. E Babidi percebeu essa maldade na cabeça do Vegeta e propôs um acordo. Ao chegarem na nave, eles se encontram com o Daburá, o Rei do Inferno, e precisam enfrentá-lo. Babidi usa as pessoas para lutarem por ele, pois ele mesmo é fraco, além de ser um idoso com mais de 1 milhão de anos. Daburá ataca e derrota Kibito, além de transformar Piccolo e Kuririn em pedra. Assim, Babidi cria uma armadilha para Goku, Vegeta, Gohan e o Kaioshin lutarem nos andares da nave e fornecerem a energia necessária para despertar o Majin Buu. Enquanto isso, o Mr. Satan oferece um enorme suborno para Android 18 perder a luta e se tornar o novo campeão. Ela aceita e perde, e ele comemora a vitória. A comemoração só é interrompida quando Majin Vegeta é enviado de volta e lança uma rajada de energia que mata centenas de pessoas na plateia. Vegeta apenas quer lutar contra o Goku e mostrar que é mais forte. Afinal, ele é o príncipe de uma raça derrotada. Todos que ele conhecia foram eliminados pelo Freeza, e o Saiyajin de nível mais baixo que existia o superou várias vezes. Sendo assim, o Vegeta queria vingança e se deixou controlar por Babidi para obter esse momento especial, onde ele e o Goku resolveriam as suas diferenças. Enquanto eles lutam, toda a energia gerada é enviada diretamente para o Majin Buu. Toda essa energia é necessária apenas para romper a magia de Babidi e liberar o Buu que estava na sua forma gasosa. Logo, a casca se racha e uma densa fumaça rosa é enviada aos céus. Ela se reúne, se comprime e ganha uma forma redonda.
Esse é Majin Buu, um dos seres vivos mais antigos de todo o universo. Majin Buu transforma Dabura em um chocolate e derrota Gohan e o Supremo Senhor Kaiô com muita facilidade. Goku e Vegeta sentem um enorme poder do Majin Buu e eles decidem parar a luta. Vegeta engana e nocauteia o Goku e rouba uma das suas sementes dos deuses. Após estar totalmente recuperado, Vegeta vai até Majin Buu e lança poderosos ataques. Buu fica completamente sem reação e realmente parece estar sofrendo com os ataques. Porém, após um tempo, o Vegeta percebe que na verdade seu adversário não sofreu nenhum único dano. Percebendo a besteira que fez, Vegeta decide se sacrificar para eliminar o Majin Buu, gerando uma explosão de energia tão grande que até mesmo aquele tipo de inimigo seria derrotado. O resultado foi que Vegeta explodiu como um Saibaman e Majin Buu continuou sem danos. Piccolo, aproveitando as distrações, parte o Babidi ao meio. Após reunir os seus pedaços e se remontar, Majin Buu restaura o Babidi e começam a viajar pelo mundo e destruir as coisas por pura diversão. Enquanto todos estavam reunidos na plataforma celeste, buscando uma forma de enfrentar esse novo inimigo, Goku fala de uma técnica chamada fusão. Uma dança estranha que, ao ser feita da forma correta, resulta em um ser extremamente poderoso. E eles decidem que as pessoas mais indicadas para realizarem essa técnica são Goten e Trunks. Bulma e os outros reuniram as esferas e trouxeram as pessoas de volta à vida, incluindo o Kibito, que salvou o Gohan à beira da morte e o levou para o planeta Supremo. Lá, Gohan treinaria com o Supremo Senhor Kaiô para se tornar forte o suficiente para vencer o Majin Buu. Para ele, foi dada a Espada Z, que o Gohan quebrou na sua primeira oportunidade tentando destruir o metal mais forte do mundo, o Katin. De dentro da espada, saiu o velho Senhor Kaiô. Ele disse que precisava fazer um longo ritual ridículo para que o Gohan despertasse o seu verdadeiro poder oculto. Babidi e Majin Buu então ameaçam destruir a Corporação Cápsula, onde estão pessoas e itens muito importantes. Então Goku decide ir até o Majin Buu e pedir para ele esperar, pois ele terá uma grande luta contra poderosos guerreiros. Além de mostrar pela primeira vez a técnica Super Saiyajin 3, um nível de poder altíssimo, que vem ao custo de reduzir a velocidade do Ki. Apesar de muito poderoso, rápido e eficaz, o Super Saiyajin 3 é um fracasso em combates muito longos, pois essa transformação esgota completamente os seus usuários, deixando eles rapidamente sem energia. Após criar essas demonstrações de poder, Goku pede para eles esperarem e vai embora. Majin Buu decide aceitar os termos e elimina Babidi. Goten e Trunks pedem para o Goku para ver mais uma vez a transformação de Super Saiyajin 3. E assim, após mostrar, Goku precisa ir embora para o outro mundo. Chegando lá, ele se dá conta que Gohan está treinando e se teletransporta para o planeta Supremo. Ao mesmo tempo, Goten e Trunks tentam aprender como fazer os passos da fusão com o professor de dança Piccolo. Majin Buu, que atormentava as pessoas pelo mundo, se deparou com um menino cego. Ele era muito pobre e estava com muita fome. E isso chamou a atenção do Majin Buu, que lentamente se aproximou da criança. Os dois conversaram e o Majin Buu decidiu alimentá-lo e restaurar a visão dele. O menino ficou muito grato e feliz, e ajudar as pessoas deixou o Majin Buu mais feliz do que quando ele as destruía. Isso fez ele começar a mudar a sua natureza destrutiva. O mundo decidiu enviar o Mr. Satan para eliminar o Majin Buu de uma vez por todas. E assim, o bravo guerreiro sai em busca de mais uma presa. Na verdade, ele foi basicamente obrigado a ir, e estava com muito medo de tudo o que estava acontecendo. Mas o plano do Mr. Satan não é lutar, e sim fazer amizade com o Buu. E isso dá surpreendentemente muito certo. Majin Buu age como uma criança pequena, e assim ele passa a aceitar as ideias, e até ganha um cachorro de estimação. Mas é claro que esse mundo é um lugar cruel. E assim, bandidos foram até a casa do Majin Buu e atiraram no seu cachorro. Ao ver o animal ferido, o Majin Buu lança uma enorme quantidade de ódio aos céus em formato de fumaça. Ele está expelindo toda a sua raiva sem saber o que fazer para lidar com essa situação. E todo esse estresse gera um segundo Majin Buu totalmente maligno. Esse transforma o Majin Buu redondo em chocolate e o devora, roubando os seus poderes. Então surge esse Buu, que se cansou de esperar e foi até a plataforma celeste buscar o poderoso lutador que iria diverti-lo com uma batalha emocionante.
e o Piccolo precisa tentar distraí-lo até que o treinamento de Goten e Trunks esteja concluído. Os dois haviam entrado na sala do templo e para eles cada hora é cerca de 15 dias lá dentro. E assim, eles ganharam um bom tempo para treinar. Nesse meio tempo, ele eliminou todos os terráqueos fora da plataforma celeste, transformou a Tite em um ovo e até que finalmente o Piccolo leva Buu até a sala. Lá dentro, Goten e Trunks estão super confiantes das suas novas habilidades e se fundem para lutar. Mas o Gotenks não quer mostrar os seus verdadeiros poderes e diz que não conseguiria vencer o Majin Buu. Goten e Trunks são apenas crianças e, logicamente, eles criaram técnicas infantis e pouco práticas. Entre as melhores técnicas que eles inventaram nesse tempo estava o ataque kamikaze dos Super Fantasmas, que é uma técnica bem interessante. Porém, só serviu para enfurecer o Majin Buu. O resultado é que depois de tanto brincar, o tempo da fusão estava acabando e eles estavam ficando sem saída. Por falar em ficar sem saída, o Piccolo destruiu a porta do templo e os prendeu dentro daquela dimensão para que jamais eles conseguissem sair. Mas Majin Buu quebra a barreira entre as dimensões e volta para a Terra. De volta à plataforma celeste, ele transformou a Bulma e os demais em chocolate. Isso feriu profundamente o coração de Goten e Trunks, pois ambos descobriram que haviam perdido as suas mães. Goten e Trunks decidem lutar a sério usando a forma do Super Saiyajin 3, e o efeito rebote dessa transformação veio logo a seguir, reduzindo ainda mais o tempo da fusão e impedindo que eles pudessem vencer. Agora eles vão precisar esperar um tempo para se recuperarem para poder se fundir novamente. É nesse momento que o Gohan chega. Com todos os seus novos poderes obtidos no Planeta Supremo, ele aterroriza o Majin Buu em ataques inacreditáveis. Mas o Gohan cometeu o mesmo erro. Ele repetiu exatamente o que ele fez com o Cell. Se achou o muito poderoso e demorou demais para eliminar o inimigo. Enquanto ele brincava com o Majin Buu, Goten e Trunks decidiram se fundir para ostentar a sua transformação nível 3. E quando o Majin Buu viu que aqueles garotos estavam distraídos, ele os absorveu, roubando todo o seu poder. Ele também absorveu o Piccolo, só para garantir que ninguém mais interferiria na luta. O velho Supremo Senhor Kaiô, vendo que o pior estava para acontecer, toma uma difícil decisão. Ele entrega a sua própria vida e transfere o seu direito de viver para o Goku. Além disso, ele dá os brincos da fusão eterna, para que eles produzam um guerreiro forte o suficiente para derrotar o Buu. A fusão Potara é mais efetiva que a metamorfa, e isso poderia gerar um guerreiro definitivo. Enquanto o Goku estava indo para a Terra para se fundir com o Gohan, Gohan também é absorvido pelo Majin Buu, que assume a forma mais poderosa já vista até agora. Ao chegar na Terra, ele precisa encontrar alguém para fazer a fusão, e o Vegeta é levado até ele. Após isso, ele precisa ser convencido a realizar a fusão. E quando finalmente ele coloca o brinco, a fusão Potara traz à vida Vegito. Vegito é extremamente poderoso, e Majin Buu, mesmo com o poder do Gotenks, Gohan e Piccolo, mais o próprio poder do Buu, ao mesmo tempo, não eram capazes de acompanhá-lo. Vegito era muito poderoso, e por isso fez o que todos os Saiyajins fazem de melhor. Subestimou o adversário até ele dar um jeito de virar o jogo. Por fim, é absorvido, e dentro do Majin Buu, a fusão eterna se desfaz. Lá dentro, Goku e Vegeta libertam todas as pessoas que haviam sido absorvidas, e isso faz o Majin Buu entrar em estado de pânico. Pessoa após pessoa, ele vai perdendo os seus poderes, até que eles decidem libertar o Majin Buu redondo. E isso mudou completamente o jogo, pois a parte boa do Sr. Kaiô que havia purificado o Buu agora estava fora dele. Então, ele assume a forma original 100% maligna, o Kid Buu. Assim, descobrimos que os brincos Potara são projetados apenas para os Kaiô, e qualquer pessoa que não seja um Kaiô não vai ficar eternamente fundido. Buu, na sua fúria, destrói a Terra com um único gesto. Para sobreviver, Goku e Vegeta se teletransportam para o Planeta Supremo, e o Supremo Senhor Kaiô, que havia se fundido com seu assistente, vai até a Terra no último momento e leva Dendê para garantir as esferas do dragão e também salva o Mr. Satan. Agora todos estão no Planeta Supremo. Quando o Kid Buu olhou a técnica do teletransporte, ele a aprendeu na hora e foi diretamente para o Planeta Supremo. Goku e Vegeta poderiam lutar juntos para tentar derrotar o Kid Buu, mas eles preferiram jogar Joken Poo para decidir quem vai lutar primeiro. Após vencer,
Goku se transforma no Super Saiyajin 3 e começa a lutar contra o Buu. Nesse momento, Vegeta se dá conta de que Goku tinha mais uma transformação e não usou contra ele. Sendo assim, o Majin Vegeta poderia ter sido rapidamente derrotado, mas Goku o poupou da humilhação. Depois de algum tempo lutando dessa forma, Goku fica sem energia e perde a transformação. Mr. Satan e o Majin Buu redondo ajudam no combate até que eles encontrem alguma solução para derrotar o Kid Buu. Então, eles montam um plano de reunir as esferas de Namekusei, chamar o Shenlong e trazer de volta todas as pessoas que foram eliminadas pela influência maligna de Majin Buu e Babidi. Com esse plano, Vegeta também traria de volta as pessoas que ele eliminou durante o torneio de artes marciais. Rapidamente, Dende e os Kaios vão até Namekusei e fazem os pedidos, fazendo os terráqueos voltarem à vida, e até mesmo Vegeta, que estava com uma auréola na cabeça, foi trazido de volta. Goku precisa se concentrar para fazer a Genkidama, e eles pedem para todos os humanos ajudarem entregando as suas energias, mas ninguém dá ouvidos para eles. Até que a voz do Mr. Satan é ouvida pelo povo da Terra. Ao ouvir o grande salvador da humanidade pedindo por ajuda, todos decidem ajudar, sem pensar duas vezes. E então a Genkidama começa a crescer rapidamente. Ajudando nessa Genkidama, vemos a tribo indígena que vive na base da torre do Mestre Karin, que estão lançando as suas energias para o Goku. Em outra cena, vemos o androide número 8. O primeiro androide humano do Dr. Mach Zero também está ajudando, além de vários outros personagens importantes que passaram durante a história. Agora que Goku tem o controle dessa enorme quantidade de energia, ele precisa dar uma ordem do que vai acontecer a seguir com o Majin Buu. Já que ele é uma criatura praticamente imortal, Goku precisou guiá-lo para outro destino. E assim, após ter o corpo completamente fragmentado pelo poder imenso da Genkidama, Goku envia a ordem para que o espírito dele reencarne em alguém puro. A alma do Majin Buu automaticamente se tornou Ubi, um humano com o poder de luta muito acima da média. Mais uma vez, Mr. Satan tomou para si toda a fama de ser o grande e poderoso salvador da Terra. Chamando o Shenlong através das esferas mais uma vez, eles pedem que todos os humanos se esqueçam da imagem de Majin Buu, e assim o Buu redondo pode viver tranquilamente a vida com o Mr. Satan.